Boa noite, estão me ouvindo? Boa noite, estamos sim, Regina. É só para confirmar. Boa noite, Briga- gente. Boa noite. Boa noite, Ana. Boa noite, Rosângela. Boa noite, gente. Viram? Meu marido tirou a carinha dele agora. Botou essa aqui é a vista da nossa sala. Se é assim, eu também vou colocar a minha. Ó. Tá fechado seu microfone, Regina. A vista da minha sala, do outro lado da estrada, tem um lago também. Chique, né? Aí eu Essa falo que serra eu já fiz. essa vista é impagável. Tem dinheiro, não tem preço. Boa noite, pessoal. Boa noite. Boa noite a todos. Boa Boa noite. noite. Olá. Boa noite, gente. Boa Paulo noite. está na natureza, hein? Boa noite. Boa noite. Essa foto é da Fazenda Ermida. Fazendo o quê? Fazenda Ermida. Ah, é? É. Deve ser É da perto Serra do daqui, né? Japi. Tem o bairro Hermina aqui. Eloy, É Hospital do Deloy, Eloy. né? É. Mas eu não tenho ideia de onde que é, não. Eu resolvi vir para a praia, então. Ah, Fio, deixa o calor todo para você. Friozinho aqui, tá um vento gelado vindo de fora. Eu prefiro. Tá os dois agora vão ficar competindo, mas é a mesma praia, hein? Um do lado do outro. Viajaram juntos, hein? É. Até na Ó, pandemia. olha a aglomeração, hein? Não pode ir pra praia, A gente. antiguidade pagou a nossa passagem. Virtual, né? Não, eu sou um espírito mais evoluído. Olha só, hein? Eu não posso Contar perder, né, Nora? pra minha realidade aqui, que está mais perto de mim. Pé no chão, né, Paulo? Vamos esperar mais um minutinho o pessoal entrar. Esse daí que eu tá meio desfalcado, né? Oi? A Ivana disse que vai sair cedo, a Larissa e o Gabriel É, a Ivana vai sair mais cedo e dois não, nem entrarão, né? Vamos ver os demais. A Helenice vai fazer a Seara e a Ana Lúcia a prece final. Ok. E para a semana que vem, o Gabriel vai fazer a Seara e a Larissa a prece final. Já ficaram escalados para a semana que vem. Isso é bom, é menos pessoas para escalar no final.
Como eu vou ter que sair um pouco mais cedo, pode me colocar nas vibrações, tá? Da semana que vem? É. A Nedi já vai anotando lá. Rapidinho para não perder a oportunidade. A Rosângela vai fazer o quê semana que vem, Rosângela? Eu não lembro. A prece inicial. A Rosângela vai fazer. Quem falou? Ela tá aí, ó. Foi um espírito amigo que falou pra gente. Se é a vontade de todos, pode deixar que eu faço. Tá vendo? Ela só se manifesta quando alguém fala para ela fazer alguma coisa. Fica quietinha. Pode me colocar no Evangelho semana que vem, então. Pronto, já fecha. Então, Nedida, então a Ana Lúcia vai fazer o Evangelho a semana que vem e a Rosângela vai fazer a prece inicial. Daí já fechou. Quem que vai fazer a prece inicial? Rosângela. Que nem aquelas criancinhas birrentas. Eu queria mesmo, tá? Eu sabia, Rosângela, por isso que eu falei, eu sabia. Bom, acho que podemos começar, né? Se alguém mais for entrando e quem não entrar, depois assiste a aula gravada. Vamos iniciar, então? Sim. Só confirmando, é o capítulo 12 da Seara, né? Capítulo 12 Na da Seara. Isso. Então, o título é Na Mediunidade, reunião pública de 12 de fevereiro de 1960, referente à questão 226. Não é a mediunidade que te distingue, é aquilo que fazes dela. A ação do instrumento varia conforme a atitude do servidor. A produção revela o operário. A pena mostra a alma de quem escreve. O patrimônio caminha no rumo que o mordomo dirige. O lavrador tem a enxada. Entretanto, se preguiçoso, cede a zila ferrugem. Se delinquente, empresta-lhe o corte à sugestão do crime. Se prestativo e diligente, ergue ditoso o berço de flor e pão. O legislador guarda o poder, contudo, através dele, se irresponsável, estimula a desordem. Se desonesto, incentiva a pilhagem. Se consciente e abnegado, é fundamento vivo à cultura e ao progresso. O artista dispõe de mais amplos recursos da inteligência. Todavia, com eles, se desequilibrado, favorece a loucura. Se corrompido, estende a viciação. Se enobrecido e generoso, surgirá sempre como esteio a virtude. Urge reconhecer, no entanto, que acerca das qualidades e possibilidades do lavrador, do legislador e do artista, na concessão do mandato que lhes é confiado, apenas a lei divina realmente cabe julgar. Todos nós, porém, de imediato conseguimos classificar-lhes a influência pelos males ou bens que espalham. Assim também na mediunidade, seja qual for o talento que te enriquece, busca primeiro o bem, na convicção de que o bem a favor do próximo é o bem irrepreensível que podemos fazer. Desse modo, ainda mesmo te sintas imperfeito, desajustado, infeliz ou doente, utiliza a força medianímica de que a vida te envolve, ajudando e educando, amparando e servindo, no auxílio aos semelhantes, porque o bem que fizeres retornará dos outros ao teu próprio caminho, como bênção de Deus a brilhar sobre ti. Não sei nem se precisa fazer algum comentário, né? Porque é tão claro, assim, bem claro. Um exemplo, Direto, né? Muito, é uma linguagem simples, eu acho que muito clara. Eu acho que, então, o que a gente tem que pensar é que, independente do estágio que a gente esteja, sempre tem como fazer o bem, servir e se melhorar. Eu acho que, a partir daí, tendo essa boa vontade, essa disposição de agir assim,
o caminho fica aberto para novas conquistas, né, na evolução. Muito bom. É a prece agora, né? Sim. Vamos acompanhar? Vamos fechar nossos olhos, serenar nossos pensamentos e vamos agradecer a Deus e a Jesus por mais essa oportunidade de estarmos reunidos para os nossos estudos e vamos pedir aos bons amigos espirituais que estão conosco, que nos auxilia, que intui o gentil para passar os conteúdos de forma clara que possamos entender e compreender. E assim, vamos pedir a permissão para a abertura dos nossos estudos de hoje. Que assim seja. Então, o Evangelho da noite de hoje trata do capítulo 13, itens 9 e 10, instruções dos espíritos, a caridade material e a moral. Eu escrevi um resumo desses 2 itens e eu vou ler para vocês. Ao lermos esses 2 itens, perceberemos que 3 frases ditas por Jesus resumem de forma objetiva e profunda toda a questão da caridade material e moral, tema do Evangelho de hoje. A primeira frase foi quando Jesus foi indagado sobre qual era o maior mandamento da lei. Respondendo à pergunta, disse: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Esse é o primeiro e maior mandamento. E acrescentou, como sendo o segundo mandamento semelhante ao primeiro: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Jesus ainda disse: tudo quanto, pois, quereis que os homens vos façam, assim fazei-o vós também a eles, porque esta é a lei e os profetas. O sentido, então, para essas 3 frases de Jesus é que, se amamos o nosso próximo na proporção em que nos amamos, com a proposta desse amor à divindade, estaremos na prática em acordo com a lei divina de justiça, de amor e de caridade. Não é um processo de condicionamento, é um processo individual de cada um de nós, de autoconhecimento, é conhecer-se. Precisamos antes, então, nos modificar internamente para podermos exercer na máxima a caridade moral verdadeira e não uma pseudo-caridade. A caridade material, por outro lado, não pode ser praticada só como uma justificativa social ou mesmo como uma liberação de culpa pela nossa inferioridade de sermos ainda espíritos egoístas e orgulhosos. Por exemplo, muitos de nós doamos dinheiro com a justificativa de não podermos doar o nosso tempo. Isso não é caridade, é desculpa, é troca. A caridade material tem que ser construída no desejo de ver o outro bem. Tem que ser um processo de intimização, de consciência. A intenção é o grande diferencial e potencial energético, porque só nós sabemos no íntimo o que realmente somos, o que pensamos e o que fazemos. Porém, uma caridade não exclui a outra. Muitas vezes, as pessoas carecem de fome de afeto e não de fome de alimento. Um dos trechos que mais nos chama a atenção no Evangelho da noite de hoje é quando fala que a caridade moral consiste em nos suportar uns aos outros e que saber calar é também uma forma de caridade. Significa que devemos compreender o estágio evolutivo de cada um. Devemos respeitar o tempo de cada um. E quando nos silenciamos, também estamos praticando a caridade, ou seja, a caridade material é também a do pensamento. Isso também nos faz refletir sobre aquela frase
Amai-vos e instruí-vos, que dentre vários significados nos fazem entender que os ensinamentos passados pela doutrina espírita nos instruem como devemos agir com o nosso próximo, dentro das leis morais tão importantes para o nosso progresso espiritual. Mas tudo isso nos exige renúncia, esforço, perseverança e dedicação pessoal, pois a reforma íntima é diária. Lembremo-nos, portanto, do verdadeiro sentido da palavra caridade para Jesus: benevolência para com todos, indulgência para as imperfeições dos outros e perdão das ofensas. Muito bom. Eu destaco do seu evangelho, Ivana, quando você fala que às vezes a gente diz que não tem tempo, isso é desculpa. Eu, né, concordo, porque por mais que sejamos ocupados, a gente sempre vai encontrar um tempo, nem que seja para fazer uma prece por alguém que sofre. E a prece, ela é uma grande caridade. Quando alguém coloca no grupo o nome de alguém necessitado, o simples fato da gente ler aquele pedido com o coração aberto e o desejo sincero de que a pessoa receba o auxílio pedido, já é da nossa parte uma doação caridosa, porque a sua ligação mental com aquele pedido faz com que a pessoa receba naquele instante algo de você, né? Então vemos nisso que todos temos tempo para fazer a caridade, por, né, menos tempo que tenhamos. E mais que isso, a gente tem que descobrir no nosso dia a dia a oportunidade de dar mais de nós mesmos para os outros, através do sorriso, do bom dia, da compreensão. Eu gosto muito do Paulo de Tarso, porque ele nos ajuda a exercitar o Evangelho de Jesus. E Jesus nos deixou a lei: amai-vos uns aos outros. Paulo de Tarso, sabendo da dificuldade de todos nós, de uma vez, praticarmos esse ensinamento, ele nos deixou um outro: irmãos, tolerai-vos uns aos outros. E talvez esse seja mais próximo de nós, porque a tolerância é exercício ao respeito, e o respeito é exercício ao amor, né? Então, tolerando, afinal de contas, estaremos amando também, né? Então, que a gente possa meditar a respeito disso e no nosso dia a dia, diante das situações que nos afrontam, pensar assim, né? Às vezes a pessoa é difícil para nós, mas a gente tem a obrigação de tolerar, né, com bastante amor, com bastante carinho. É difícil, se fosse fácil a gente não estaria aqui. É. Né? E no Tudo item bem? fala isso, né? Para você suportar o seu próximo, né? É, exatamente. Que é uma caridade moral. Com certeza. Tá bom, gente? Alguém que mais quer comentar? Só queria dizer que foi muito bom o Evangelho da Ivana. Ela fecha falando, né, da tríade, benevolência, indulgência e perdão. E o Gentil complementou aí falando do Paulo de Tarso, que é justamente se tolerar e a indulgência, né? Que às vezes é muito difícil de praticar. E eu só queria fazer um último comentário dizendo o seguinte: o próximo, às vezes, é aquele próximo que está próximo mesmo. E a gente esquece do próximo, fica preocupado, muitas vezes até, como foi no Evangelho semana passada, questão da mão direita não saber o que faz a esquerda, mas a gente ainda faz para quem está longe, talvez para que seja visto, e esquece de fazer a caridade para aqueles que estão mais próximos. Aquela pessoa, como o Gentil falou, difícil de conviver dentro do próprio lar, né? Então, nós temos que atentar para isso também. É a minha internet que está dando umas falhas ou
Ou é... Não? Estão me ouvindo Então, bem? normal. Normal. Pra mim tá normal. É porque eu vejo meio, às vezes, meio picotado vocês falando, né? Deve ser aqui. Bom, mas vamos lá. Então, só concluindo isso, eu costumo dizer que próximo, que Jesus fala, né? O próximo é todo aquele que se aproxima da gente por algum motivo, seja ele qual for, né? Todo mundo que se aproxima da gente é nosso próximo, e a gente tem a obrigação de amar, né? Tudo bem? Vamos fazer a exposição da aula? Bom, eu vou falando, se eventualmente a internet der problema, vocês não estiverem ouvindo, vocês me falam, tá bom? Hoje o nosso tema, manifestações mediúnicas de efeitos físicos e de efeitos inteligentes. E antes de adentrar o tema, né, fica a nossa homenagem a Allan Kardec, que hoje faz ano do falecimento dele, né? Ele faleceu em 31 de março de 1869 e, né, e, portanto, fica a nossa homenagem. Se não fosse por ele, talvez nós não estivéssemos aqui reunidos estudando, né? Então fica a ele a nossa homenagem, o nosso carinho. Eu trouxe aqui uma foto de uma sessão de efeito físico que a gente fala muito no Espiritismo, que é a mesa girante, né? Então aqui nessa foto nós vemos, olha, os médiuns reunidos e uma mesa suspensa. Essa mesa, observem, ela está se movimentando quando essa foto foi tirada. Ela está até meio inclinada. Foi esse tipo de sessão de fenômenos que atraiu Allan Kardec. Inicialmente, quando ele viu isso, ele pensou, deve aí incidir alguma lei que a gente ainda desconhece. Talvez o magnetismo, talvez alguma coisa que a gente ainda não compreende muito bem, que faz esse objeto, esse corpo sólido se movimentar. Porque a mesa, às vezes, ela subia até o teto, às vezes ela se movimentava no ambiente e descia novamente. Mas o problema é que não se resumia a isso o fenômeno. As pessoas, normalmente, as pessoas aqui reunidas na sala, elas faziam perguntas e que hoje a gente sabe que é o espírito, né? A mesa respondia batendo o pé dela no chão. Então, 2 pancadas era sim, 1 pancada era não. E com isso, a suposta mesa conversava com as pessoas, respondendo as questões delas. Isso é a tipologia, né? Que é a comunicação através das pancadas. E também a mesa demonstrava carinho ou, né, repugnância por alguém presente. Às vezes ela perseguia algumas pessoas no ambiente e batia mesmo na pessoa, mostrando que não gostava daquela pessoa. E para outras pessoas, ela se reclinava assim, né, de forma delicada, fazendo reverência, mostrando que tinha, né, um respeito, um carinho por aquela outra pessoa. Allan Kardec, quando percebeu que essa mesa demonstrava sinais de inteligência e de vontade própria, ele logo encontrou um mundo novo aberto às suas perquisições, né, às suas investigações, porque havia algo mais ali do que o simples movimento do objeto. E o que era para as demais pessoas brincadeira, ele logo viu algo com, né, natureza muito mais séria e passou a investigar melhor.
como eu disse, a pancada, né, a comunicação das pancadas, a gente chama de tipologia. E o que a mesa fazia, reverenciando uns, perseguindo outros, é um tipo de comunicação por sinais que ela dava, né, demonstrava, e isso é chamado de sematologia, tá? Que a gente ainda virá estudar. Manifestações físicas são aquelas produzidas pelos espíritos, conscientes ou inconscientes do que fazem, com a participação voluntária ou involuntária de um médium especial, provocando movimentos e suspensões de corpos sólidos, como era o caso da mesa, né? Ruídos diversos, como era o caso das pancadas que se ouvia, eu vou explicar melhor, e aumento e diminuição de peso dos corpos, porque às vezes 3 ou 4 pessoas conseguiam levantar um móvel bastante pesado do chão, né? Vejam nessa definição trazida, né, que as manifestações físicas são sempre produzidas pelos espíritos, por isso eu coloquei aqui, nas coisas que são necessárias a essa manifestação, o espírito é fundamental. Ele é a causa do fenômeno. Sem espírito você não tem fenômeno de manifestação física. Então é produzida por um espírito, mas esse espírito ele pode estar bem consciente do que ele está fazendo, ou ele pode praticar a manifestação física sem consciência do que está fazendo, tá? O que já tem consciência do que está fazendo controla, né, o que está acontecendo ali. Aquele que não tem consciência do que está fazendo, né, ele não sabe explicar por que aquilo acontece, mas ele produz o fenômeno. Como a gente vai lembrar aí naquele filme Ghost, que acho que todo mundo assistiu, que tinha lá o fantasma no trem que conseguia impulsionar os objetos e o ator principal lá não conseguia, né? E ele perguntava para o outro, como se faz isso? Ele não sabia explicar, ele só dizia que fazia, né, daquela forma lá. E até que ele conseguiu também empurrar os objetos. Os espíritos são assim. Às vezes ele produz alguma coisa achando, no exemplo, que ele mesmo está pegando o objeto. No exemplo, um celular. Então você vê, de repente, o celular passando aqui na sua frente, né, sozinho, suspenso no ar. O espírito que está produzindo isso, se ele tem consciência do que ele está fazendo, se a gente perguntar para ele, ele vai responder. Um que não tem consciência do que está fazendo, simplesmente vai dizer, eu peguei com a minha mão e suspendi, e levei. A participação, eu coloquei com a participação voluntária ou involuntária de um médium especial. Então, o médium, ele também é necessário, porque ele doa o fluido animalizado. Sem esse médium, e eu coloquei especial exatamente por causa disso, não é todo tipo de médium que consegue produzir esse fenômeno. É aquele médium que tem essa capacidade de doação maior do fluido necessário, né? Por isso ele é especial. A vontade do médium não é essencial à produção do fenômeno. O médium pode não ter vontade e nem consciência de que está sendo utilizado para esse efeito e o fenômeno se produz do mesmo jeito. Analisando todo o capítulo que trata dos médiums e desses fenômenos de manifestação física, a gente vai ver algumas histórias que Kardec coloca de manifestações físicas que o espírito precisava de um médium. Então ele se utilizava de alguém na própria casa em que ele produzia os fenômenos, que era médium e, portanto, doava o fluido necessário para ele. Ou se na casa não tivesse ninguém, ele conseguia esses fluidos na vizinhança, tá? Mas ele tinha que ter alguém que doasse o fluido animalizado necessário, porque sem o fluido ele não consegue essa manifestação.
Tá? Então, o médium ele pode participar de forma voluntária, né? Com a sua vontade, né, de participar, ou involuntária. Às vezes ele nem sabe que está participando, mas está doando o fluido, provocando movimentos e suspensões de corpos sólidos, ruídos diversos, aumentos e diminuição do peso dos corpos. Então, portanto, o fluido também é necessário. Essas três coisas, se uma faltar, o fenômeno não acontece, tá? O fluido ele é um instrumento que o espírito utiliza. Sem esse fluido necessário, ele não consegue fazer. E em alguns fenômenos, ele precisa desse fluido em intensa abundância, né? Se um médium que consiga doar pouco, também ele não consegue produzir o fenômeno. Alguns tipos de fenômenos que exigem maior quantidade de fluidos para isso. E aqui, como consta lá do capítulo 14 do Livro dos Médiuns, né, essa definição. Nós temos os médiuns de efeitos físicos, que são aqueles particularmente aptos a produzir fenômenos materiais, físicos. Por quê? Porque seu organismo é mais predisposto a uma doação mais intensa desse fluido animalizado. Eles podem ser médios facultativos, que são aqueles que têm, né, a consciência do que eles estão fazendo, né? Eles sabem que eles estão participando desse fenômeno. E os médiuns involuntários, que são aqueles que nem sabem, às vezes morre de medo disso, mas assim mesmo eles estão doando o fluido necessário. Os espíritos produtores dessas manifestações físicas são sempre espíritos inferiores. Por quê? Lidar com a matéria mais densa é desgastante, né? E os espíritos superiores, aqueles que estão já menos materializados, eles têm um desgaste muito grande em lidar com esses fluidos mais densos para poder influenciar a matéria densa. Então, eles deixam esse serviço para os espíritos ainda inferiorizados que têm uma aptidão maior, né? Porque eles estão mais materializados do que os outros e, portanto, têm uma facilidade maior em agir sobre a matéria. Quando os espíritos superiores necessitam produzir algum desses fenômenos para chamar a atenção de alguém, por um exemplo, eles atraem a atenção de um espírito inferior que serve de auxiliar dele, às vezes sem saber também, né? E só para chamar atenção, mas ele mesmo ele não produz. Não porque não pode, porque exigiria muito esforço dele, tá? Então aqui, olha, são os espíritos inferiores que ainda não se desprenderam inteiramente de toda a influência material e por isso ele tem mais facilidade em agir sobre a matéria. E esses espíritos inferiores são utilizados pelos superiores na produção do fenômeno quando necessário, tá? Um exemplo disso, o espírito verdade, que é aquele, né, que organizou todo o trabalho da codificação do espiritismo, ele precisou, certa vez, chamar a atenção do Kardec, ele chamou a atenção do Kardec através das pancadas que Kardec ouviu no quarto dele. E no outro dia, o Kardec reuniu um grupo de médiuns, evocou os espíritos para saber, né, o que era aquilo. E daí eles conversaram e esse espírito se apresentou como o protetor espiritual do Kardec, né, o espírito verdade. E então ele, que é um espírito superior, certamente não foi ele que foi lá bater na parede do Kardec, né? Para isso ele chamou um espírito, ele atraiu um espírito inferior que produziu o fenômeno. Ok? Tudo bem? Ele sempre precisa de um médium. Ele pode atuar à revelia do médium, mas sempre vai precisar do médium que doe esses fluidos.
né, se servindo de pessoas que nem suspeitam que estão sendo auxiliares dos espíritos. Como eu disse, às vezes morre de medo disso, mas está lá auxiliando os espíritos nesse intento. O espírito não se materializa para agir sobre a mesa girante ou outro objeto qualquer. Ele atribui vida fictícia ao corpo sólido, impondo-lhe a vontade. Olha que interessante isso. Porque, num primeiro momento, o próprio Kardec, ele chegou para os espíritos para tratar desse assunto com a ideia de que o espírito ele conseguisse condensar mais a matéria do seu perispírito, né? A ponto mesmo, no exemplo das suas mãos, ficarem densas o suficiente para apoiar e levantar o objeto. Mas os espíritos chegaram para Kardec e falou, não é isso que você está pensando, não é assim. E daí os espíritos explicaram isso, que os objetos movimentados por eles recebem vida fictícia, provisória. E é através disso que os espíritos conseguem realizar o fenômeno. Essa vida fictícia, depois a gente vai fazer um comentário que é interessante. E daí eu aqui explico melhor. A vida fictícia dos corpos sólidos. Vocês veem que esses trechos que eu estou usando são todos do Livro dos Médiuns, tá? Alguma coisa ou outra eu só adequei, mas é tudo tirado de lá. O fluido próprio do médium se combina com o fluido universal que o espírito acumula. É necessária a união desses dois fluidos, isto é, do fluido animalizado, que é do médium, e do fluido universal, que é do espírito, né, o fluido espiritual dele, para dar vida à mesa. Mas nota bem que essa vida é apenas momentânea, que se extingue com a ação e às vezes antes que essa termine, logo que a quantidade de fluido deixa de ser bastante para animar. Portanto, ele faz uma combinação desses fluidos, né, envolve a matéria, né, eu vou explicar melhor isso, para dar vida fictícia a essa matéria, quer dizer, ela ganha movimento, só que no momento em que essa energia, né, esse fluido, ele vai sendo desgastado pelo fenômeno, ele vai acabando, chega um momento que não é suficiente para manter essa vida fictícia e daí o fenômeno se encerra. Por que vida fictícia aqui? Porque é o mesmo processo que o nosso espírito se utiliza para movimentar esse corpo aqui, né? O que muda? É que no fenômeno ali é provisório, né? E aqui nesse fenômeno, no fenômeno da reencarnação, ele é mais definitivo, né? Essa ligação é feita de uma forma mais duradoura. Mas da mesma forma, essa matéria que a gente utiliza, o nosso corpo físico, ela está animalizada, ela ganhou a vida fictícia que o meu espírito empresta para ela. Porque, vejam, né, no quadro triste para nós que ainda não compreendemos, né? Mas quando alguém desencarna, morre, e a gente vai no velório dessa pessoa, você olha lá no caixão em que a pessoa está sendo velada, parece um boneco de cera. Não tem mais vida, não tem vitalidade. É um corpo sólido como qualquer outro. Então, essa vitalidade que a gente tem, esse movimento e tudo mais, isso é vida própria do espírito. Uma vez que o espírito deixa esse corpo, essa vida se extingue, né? E você tem apenas um corpo sólido, né? Que, como eu disse, parece até às vezes um boneco de cera, né? Tá? Então, o processo é muito próximo um do outro, né? Nessas duas questões. O espírito empresta à matéria uma espécie de vida fictícia, provisória, como eu falei. A matéria se anima da vida animal.
a mesa que se move debaixo das vossas mãos vive como animal, obedece por si mesma ao ser inteligente. Uma porção do perispírito se identifica, por assim dizer, com o objeto em que penetra. Então, eu vou passar aqui, olha, né, para a gente falar dessa combinação fluídica que eu estou falando. Vejam, aqui eu tentei criar uma imagem que desse essa ideia, porque a imagem eu acho que fica muito mais fácil compreender. Então, a gente tem uma mesinha aqui. Aqui está representado o médium, né, que é o ser encarnado, que ele tem o fluido animalizado. Essa cor mais bege, marrom aqui, seria o fluido que o médium está doando, que é o fluido animalizado aqui. E o espírito, ele doa esse fluido que aqui está de azulzinho, né, que é o fluido espiritual. Daí o que acontece? A combinação mesmo, os dois fluidos se misturam. E esse fluido, ele envolve a mesa, não somente na superfície da mesa, mas ele impregna na mesa, na intimidade da mesa também, né? Ele realmente envolve aquele objeto sólido. E daí o que acontece? O espírito passa a controlar a vida fictícia que ele deu para a mesa. O espírito, vejam aqui, ele é muito puro para exercer influência direta sobre a mesa. Quer dizer, se ele envolvesse esse objeto, essa mesa que é pesada, apenas com seu fluido espiritual, esse fluido não consegue pegar aqui, ele não dá liga, ele não gruda na mesa. E, portanto, não tem a condição de movimentar essa mesa. Agora, do médium, esse fluido ele é denso. Ele, para a gente exemplificar e vocês entenderem, é como se fosse uma cola, uma coisa pegajosa, assim. E ele realmente impregna na matéria. Da mesma forma que ele impregna no corpo físico, ele vai impregnar essa matéria e o espírito, portanto, consegue exercer influência sobre a matéria. Então, o espírito ele é muito puro para exercer influência direta. Ele exerce a influência sobre o seu fluido espiritual, o que está de azulzinho, que esse veio dele. Então, ele consegue passar a vontade dele para esse fluido. Como para esse fluido. E o fluido animalizado do médium exerce influência sobre a matéria. Daí vejam que interessante. O fluido do médium impregnou na matéria. O fluido do espírito combinou e, portanto, se uniu ao fluido do médium. Assim, no momento em que ele exerce um ato de vontade sobre o fluido dele, espiritual, né? Esse fluido que está ligado, combinado com o do médium, acompanha, né? No exemplo, se ele pensa que se eleva, o fluido dele vai se elevar, né? Para vocês entenderem, eu estou falando de uma forma, né? Como o outro fluido que está preso na matéria e está ligado no fluido dele também vai ir para cima, ele vai levantar a mesa. Tá? De uma forma assim, só para vocês entenderem através da imagem. Perceberam aqui? Ficou alguma dúvida? Gente, é assim que acontecia nas reuniões das mesas girantes, né? O espírito exercia essa influência sobre essa combinação fluídica e movimentava os objetos sólidos. É assim que acontece na casa da gente, quando tem algum fenômeno assim. E da mesma forma acontece no efeito Poltergeist, né, naquelas coisas mais extremas que realmente tudo se revira, roupas são rasgadas, vidraças quebradas e tudo mais. É o mesmo fenômeno, a base é a mesma. Tudo bem? Percebem? Por aqui fica bem claro, né, que a gente precisa do espírito, precisa do médium e precisa do fluido. Se não tiver isso, a coisa não acontece. Se faltar um, quebrou, né? Então, tudo bem aqui, né?
Aqui é uma coisa interessante, olha. Antigamente eu tinha piano em casa, né? E nas primeiras vezes, né, que eu comprei o piano, tinha na sala, algumas vezes ficava pensando, mas se ele tocar à noite, né? E ninguém tocando, evidentemente. Porque nos filmes de terror, a primeira coisa que acontece para assustar todo mundo é o sonzinho do piano lá, né? E depois você vai olhar, não tem ninguém. Daí o que acontece? Às vezes, o espírito quer provocar o fenômeno, às vezes ele quer chamar atenção, às vezes ele quer tocar mesmo o piano. Ele vai lá, como na figura aqui, e pressiona a tecla do piano, como, né, normalmente o encarnado aqui faz, e emite o som. E se você perguntar para esse espírito que ainda não tem conhecimento da realidade espiritual, ele vai dizer: o som fui eu que produzi, eu apertei a tecla e o som saiu, né? A corda foi tangida lá, né? Só que não é assim que acontece. Olha aqui, quando o espírito põe os dedos sobre as teclas, realmente os põe e de fato movimenta as teclas do piano. Porém, não é por meio da força muscular que exerce a pressão, como acontece com a gente. Ele não aperta a tecla com o dedo, porque ele não tem mais dedo como a gente tem para apertar a tecla, né? Ele as anima, como faz com a mesa, e as teclas, obedecendo-lhe à vontade, se abaixam e tangem as cordas do piano. Então, vejam, às vezes, inconscientemente, ele conseguiu o fluido do médium, combinou com o dele, envolveu as teclas do piano, e no momento que ele aperta, ele acha que ele está exercendo pressão, mas não está. Ele está exercendo o ato de vontade sobre o fluido, que vai provocar a pressão na tecla e vai provocar o som, emitir o som, tá? Vejam que nada escapa dessa lei, né? Tudo quanto é fenômeno físico que acontece é porque teve um espírito, consciente ou inconsciente, um médium que doou o fluido e essa combinação que se fez, como eu disse, consciente ou inconsciente pelo espírito, na totalidade dos fenômenos materiais que a gente conhece. Tudo bem? Os fluidos para a produção dessas manifestações físicas. A gente sabe hoje que tudo é fluido cósmico universal, que vai se modificando. A própria matéria densa é fluido, né? É energia condensada. E como eu acho que eu já falei isso para vocês, tudo tem as suas camadas, né? Do mais denso até o mais puro, mais etéreo. O nosso planeta é assim, se você conseguisse olhar ele de fora, você vai ver a crosta, né? Ele denso e camadas espirituais cada vez mais puras, cada vez menos materiais, né? Até chegar no espaço infinito, que é onde reside o fluido cósmico universal. Porque o planeta foi formado dele, né? E tudo é energia, portanto. O espírito, ele traz o fluido espiritual, acho que isso já ficou bem claro para vocês, né? No perispírito dele, o perispírito dele é formado desse fluido espiritual, né? E o médium, ele traz o fluido animalizado, que necessariamente não é o perispírito dele. É um corpo energético, né, que gruda o perispírito dele ao corpo físico. E é exatamente por isso que eu estou dizendo, né? No momento que ele vai encarnando, ele vai ligando, né? E a gente se liga célula a célula do nosso corpo físico. Por isso que a gente fala que o perispírito é molde. O perispírito vai lá multiplicando as células, cada célula que é multiplicada liga com seu correspondente, né? No corpo perispiritual e no corpo físico. Então a gente é ligado célula a célula. E daí, daí esse ligar que eu falo, essa energia que liga o perispírito até o corpo físico, é esse fluido animalizado, que, como eu disse, ele é denso, ele é um grude, assim, uma cola, que realmente vai
Eu estou falando dessa forma para ficar bem claro, né? Vai colar o espírito no corpo físico, possibilitando que ele exerça a influência sobre a matéria mais densa, da mesma forma que o espírito exerce a influência sobre a mesa, né? Só que de forma mais definitiva. Como o espírito age? Combinando parte do fluido universal com o fluido próprio àquele efeito que o médium emite, que é o fluido animalizado. Daí aqui a gente já viu, né, que é essa questão. Os médiuns produtores de manifestações físicas. Por que é que nem todos podem produzir o mesmo fenômeno? Como dissemos, é necessário um médium especial. Nem todo mundo está apto a produzir manifestação física. Se tiver apto, né, sinto muito, mas a sua casa vai ter barulho, vai ter coisas se mexendo, porque os espíritos se utilizam disso. Então, por que nem todos são aptos? Olha, essa aptidão depende da organização e da maior ou menor facilidade com que se pode operar a combinação dos fluidos. Essa organização, o que significa? Todo o sistema nervoso do médium de efeito físico, ele é mais facilmente excitado, né? Então, no momento em que o espírito ele quer que o médium doe esse fluido, ele consegue facilmente, através dos seus meios próprios, né, e às vezes o próprio medo da gente, né, e o médium consegue desprender de si facilmente essa energia que ele utiliza, que é esse fluido, de todo o nosso sistema nervoso, né. Ele é menos isolante, né, a projeção desse fluido. E influi também a maior ou menor simpatia do médium para com os espíritos que encontram nele a força fluídica necessária. Vejam que aqui, essa questão de simpatia pode provocar em alguém alguma estranheza, porque lá atrás eu disse que os espíritos que provocam esses fenômenos são inferiores. Portanto, se aqui eu estou dizendo que o fenômeno depende de uma maior ou menor simpatia do médium com esses espíritos, né? Então o médium também é inferior, né? Então, não necessariamente nesse sentido. Quando eu falo inferior aqui, não vamos entender que é espírito ruim, né? Que é espírito mau. São espíritos ainda numa faixa mais densa, né? São espíritos numa faixa de consciência ainda mais apegados à matéria. E o médium, vejam que ele fala em maior ou menor simpatia, né, do médium com o espírito. Não necessariamente tem que estar na mesma faixa vibratória do espírito, tá? Às vezes, até o conhecimento anterior do espírito com o médium causa uma simpatia, né, que pode facilitar o fenômeno em si. E aqui tem uma coisa interessante, que eu sempre tenho que trazer alguma coisa que depois eu fico pensando, será que eu fui polêmico, né? Mas, enfim, aqui está um erro. Onde reside esse fluido no médium? Né? Onde que está o fluido animalizado? Está no corpo físico? Está no perispírito? Onde que está, né? De onde ele é projetado? De onde ele é realmente projetado do médium, né? Daí aqui eu trago essa imagem que eu já usei com vocês para explicar isso, dos corpos espirituais, que a gente sabe, né, que tem o perispírito como centelha anímica, que é o ser puro, né? A gente nunca consegue concebê-lo, a não ser pelo pensamento, sem um corpo de interação com o exterior, que no caso é o corpo mental. Então sempre a gente vai ter isso daqui, ó. Em todo o processo evolutivo dele, sempre a gente vai ter esse conjuntinho aqui, que é a energia, a centelha anímica, né, é o cisco de Deus que eu falo, e o seu corpo de interação, que é o corpo mental. Daí, dependendo do mundo em que ele vai encarnar, isso está lá no Livro dos Espíritos, ele consegue a matéria necessária para formar o seu corpo de interação naquele meio,
né, naquele planeta, naquele mundo, que é feito da matéria do planeta, né, que é esse corpo aqui, ó, né, tudo isso daqui. Até esse, lógico, porque também faz parte do corpo, do planeta. Mas então, esse aqui, olha o rabisco que eu estou fazendo. O corpo mental não necessariamente é formado de matéria do planeta que ele está encarnado. Tudo aqui, essa matéria mental acompanha ele em todo o seu processo de evolução, independente de onde ele esteja inserido. Agora, esses outros corpos, esses sim, são formados da matéria do planeta em que ele é encarnado. E o que temos aqui? Ele não consegue, o seu corpo mental, agir diretamente sobre o corpo denso, porque é a mesma questão da mesa que a gente estava falando lá, né? Então, ele não consegue daqui emitir um pensamento e esse pensamento ser captado aqui pelo corpo, e o corpo não consegue se movimentar, porque ele tem que estar vitalizado. Não basta você ligar só aqui no pensamento. Né, ele tem que estar totalmente vitalizado. Daí o que acontece? No processo de encarnação é que se dá essa ligação que permite o corpo mental interagir com o corpo físico. Como eu disse, a gente tem, né, em nós, o nosso corpo espiritual, ele tem essa gradação aqui, mas vamos entender isso tudo como se fosse um corpo só, que é o nosso perispírito, né? Tá? Então, vamos supor que até aqui, assim, é nosso perispírito. Quando a gente desencarnar, a gente vai ser esse conjuntinho aqui, daqui para cá, né? Esse daqui, olha, é o que eu estou falando para vocês. Esse daqui é o fluido animalizado. Esse daqui é o corpo que, na essência, desde a formação do processo de encarnação, ele vai se ligando célula a célula desse corpo. Então, na verdade, ele está impregnado no corpo físico, né? Ele está impregnado célula a célula do corpo físico e está ligado ao corpo espiritual, que é o perispírito. Então, ele é o elo, ele é o corpo de interação. É nele que reside esse princípio vital, esse fluido animalizado, que é o que muitos chamam, e o Espiritismo não aceita muito bem isso, mas muitos chamam de duplo etérico, né? Tá? Esse corpo energético aqui. Você, quando desencarna, você deixa ele junto do corpo, né? Essa matéria, essa energia se esvai, tá? E curioso que é por isso que os espíritos falam no Livro dos Espíritos, quando o espírito vai encarnar, ele pega uma porção do princípio vital do planeta, né, e para interagir com a matéria mais densa, que é isso daqui, ó. Essa é a porção que ele pegou, né, que é o que permite a ligação aqui, colar o perispírito que está aqui, né, que é esse conjunto todo, no corpo físico, que é denso. Tá, mas quando eu falo que ele impregna todo o corpo físico, impregna as células, célula a célula, como que é isso? André Luiz explica para a gente no livro Evolução em Dois Mundos. André Luiz menciona que aquilo lá que eu falei, né, que é esse corpo energético, aquela matéria que eu mostrei para vocês aqui, ó, nessa cor mais alaranjada, né, esse fluido, essa energia que forma esse material, ela reside aqui no citoplasma das nossas células. E é exatamente por isso que ele está impregnado em todo o nosso corpo. Então, e a própria ciência física, estudando os fenômenos manifestação física, eles já chegaram à conclusão que aquela energia que sai do médium, que é doado, no exemplo, para materialização, né, aquela matéria meio esbranquiçada, né, que sai pela boca, pelos ouvidos, pelo nariz, ela vem do citoplasma das nossas células, né?
Então, por isso que eu falo que está interligado. O nosso espírito consegue agir sobre a matéria do corpo físico e dar essa vitalidade, porque a gente tem controle sobre todas as células desse corpo físico. A gente está ligado célula a célula, né? E daí André Luiz fala aqui, olha, a inteligência exerce sua ação sobre o organismo, né? Quer dizer, inteligência é o espírito, exerce a sua ação, quer dizer, controla o organismo, influenciando o citoplasma, né, que está aqui, ó, que é, no fundo, o elemento intersticial de vinculação das forças fisiopsicossomáticas, traduzindo, né, que é, no fundo, o elemento de ligação, né, das forças corpo físico, psicossomáticas, que é mente e espírito, né? Percebem, portanto, que a ligação do perispírito, né, do perispiritual, do espiritual, com o corpo físico se dá através disso daqui, olha, né? Esse é o link. E no processo de desencarne, o que acontece? Os espíritos vão cortando esses fiozinhos, né? Quer dizer, eles vão desligando o corpo pouco a pouco. Vocês, não sei se já viram alguma coisa a respeito, mas eles começam lá do pé e vão subindo. E conforme eles vão desligando, vai realmente sendo desligado e já vai gelando aquelas partes, porque vai apagando, né? Até que chega nessa região e daí, por último, eles quebram, né, o elo que nos liga aqui essa região do encéfalo, né, que é o tálamo. Ali o último ponto que eles quebram e daí o processo de desencarnação está completo. Tá? Mas a gente está ligado célula a célula do corpo. Então a inteligência exerce sua ação sobre o organismo, influenciando o citoplasma, né, com o que obriga as células ao trabalho de que necessita para expressar-se. Olha lá, Evolução em Dois Mundos, né? A Evolução em Dois Mundos é um livro interessante que muitas pessoas leem e falam: eu não gostei muito, eu não vi muita coisa demais lá, porque não lê com atenção. Aquele livro, cada página traz uma coisa que dá ensejo à discussão de uma aula inteira, né? E isso daqui mesmo, isso é resposta a muitas perguntas, questões nossas, né, que a gente quase sempre não para pensar. E, aliás, essa é uma questão que a gente sempre procura incentivar todo mundo, sabe, não ficar só na superfície das coisas. Não é porque ensinaram para a gente que, então, nós somos seres trinos, né? Perispírito, espírito, perispírito, corpo físico. Eu já sei isso, pronto, acabou. Não, mas isso não responde a tudo, né? Você tem que começar a aprofundar, investigar, perguntar para você mesmo. O que será que é tal coisa? Onde o espírito é ligado? Onde é a sede da mente? Né? E tantas outras questões que eles não falam de forma clara. Por quê? Porque na época, se eles falassem, ninguém ia entender nada. Mas hoje a gente já tem uma condição melhor de entender. Com essa questão, né, a física quântica veio trazer muita coisa nova e tantas outras, tantos outros avanços que a gente já teve, né? Que nos possibilita entender melhor. Gente, oi, pode falar. Você falou, né, até para reforçar o que você está falando. Tá. Eu mesmo já li Evolução em Dois Mundos. Eu comecei a ler há muitos anos atrás, parei por este motivo, porque ele não estava me prendendo. Sei. Depois eu retomei, logo que eu entrei, né, retomei o curso aqui com vocês, logo no primeiro ano eu li, mas esse é um livro que eu digo que você deveria ler umas 2 ou 3 vezes, pelo menos, porque conforme você vai avançando nos estudos, se você retomar lá, as coisas vão ficando ainda mais esclarecidas, conforme você vai lendo e voltando, entendeu? E esse livro é muito interessante.
Mas à medida que a gente vai avançando no curso e você retoma a leitura dele, você aprimora, entendeu? A leitura dele, porque você Sim. vai entendendo melhor as coisas, né? É muito interessante, realmente. O interessante da literatura, né, do André Luiz, é que ele fala coisas na obra dele que agora a ciência está começando né, a investigar e a comprovar, né? O exemplo disso é, né, André Luiz, ele fala a respeito desse complexo de Golgi aqui no exemplo. Né? Ele fala de uma questão que tem a ver com a velhice, que envolve esse complexo que tem a ver com a inteligência nossa. E isso ele falou lá atrás, há 30, 40 anos atrás. E agora a ciência também fala a mesma coisa, mostrando, né, que não tem como você duvidar de uma coisa dessa, né? Mas eu motivo, incentivo todo mundo a estudar. E a gente se coloca à disposição, se alguém não entender alguma coisa, a gente ajuda com o que a gente já pode, né? Porque é um livro que eu também estudo e às vezes a gente se surpreende com as coisas que tem, né? Que é muito legal. Tudo bem aqui. Gentil, Oi, deixa eu te falar uma coisa. à Você vontade. falou, que nem do André Luiz, que ele falou isso há 40 anos atrás, né? Sim, Mas tem muitos livros que eu leio, e assim, e filmes também que eu assisto. Não fala assim que tudo tem o seu momento, o seu dia certo, sua época certa, para descobrir, para entender, para com as certeza. coisas. Mas se você não começar, você nunca muda, né? No exemplo, vejam, tudo tem o seu tempo certo, mas alguém tem que começar a mudar, né? E é exatamente por isso que vem esses mensageiros dessa novidade, né, para ir alterando. Vejam o exemplo da história da humanidade. A gente tem aí o Antigo Testamento, os patriarcas do Antigo Testamento, com todos os seus ensinos, direcionando os esforços do povo hebreu, do povo judeu, né, do povo de Deus, aí por mais de 2000 anos. E de repente vem Jesus, que mudou um pouco aquela visão. Mas vejam, Jesus não veio direto. Antes de Jesus foi necessário a vinda de precursores dessa ideia nova, que todos foram mortos, inclusive Jesus foi morto pelas ideias novas que ele trouxe. Então, eles começam a trabalhar pouco a pouco essas novidades para ter a mudança geral. E hoje, 2000 anos passados, a gente está, né, num novo patamar, já pensando num salto a mais, né, para frente, num salto de evolução. André Luiz, ele começou a falar essas coisas, né, como eu falei, há 30, 40 anos atrás, e a ciência hoje vai, né, correndo atrás de comprovar. Mas, como todas as novidades, ele é um precursor dessa ideia. A filosofia tem muito disso. Muitas ideias que hoje a gente está aceitando, os filósofos já falavam no tempo. Só que ninguém percebia que eles estavam falando isso. Por quê? Incide aquela verdade que Jesus falou no seu evangelho. Olhem e vejam, enxerguem quem tem olhos de ver. Porque, embora considerado no geral, tudo tem o seu tempo, né, para mudar, em meio a isso, a gente tem pessoas que evoluem mais do que as outras, pessoas que avançam mais do que as outras, né? Então, tenham certeza que quando o André Luiz falou isso lá atrás, algumas pessoas compreenderam o que estava falando, né? E muitas não. Mas é necessário você começar a falar, porque senão a coisa não muda. Eu faço não é bem um curso, porque eu mando os áudios pelo WhatsApp para um grupo de estudos meu sobre filosofia espírita.
E lá eu falo para eles assim, talvez as ideias que a gente estamos debatendo hoje, talvez no futuro a gente vai perceber que a gente está equivocado em alguma coisa. Mas se a gente não começar, a coisa não muda. Porque a ciência e a filosofia fez isso para nós antes. Muitos erraram até que começaram a acertar. E se a gente não começar a tentar, né, explicar as coisas que a gente ainda não compreende, a gente não avança, né? Um exemplo se- disso, gente, se você me permite, é o que a gente já comentou sobre a herança que os filósofos gregos deixaram, né? As frases os princípios, os ensinamentos que Sim. eles comentavam e proclamavam naquela época são frases desdobradas em estudos filosóficos como esse seu, psicólogos e cientistas até hoje. E o que a gente conhece dessa história dele? É que eles eram uma civilização muito avançada, né? Foram os degredados, né? Que vieram para cá para trazer algum conhecimento, ou seja, eles eram muito para aquela época, que ninguém entendia, e que nós hoje talvez estejamos num nível próximo ao deles e que consigamos começar a entender, né? Então, acho que aquilo foi a sementinha que veio vindo durante toda essa evolução, que só hoje talvez a gente consiga entender alguma coisa, né? Exatamente. Mas, graças a Deus, tivemos eles antes, né? Porque senão a gente estaria sendo os pioneiros da ideia e seria muito mais difícil. Veja no exemplo, hoje a gente fala da epífise, né? E já tem até estudos mais avançados científicos a respeito disso. Mas os filósofos já falavam da epífise, né? Quem que era lá? Acho que é o René Descartes, falava da epífise. E, curiosamente, ele dizia que a epífise é o ponto de ligação do espírito com a matéria, com o corpo. Agora, de onde que tirou isso? Não é? Então, porque qual a base que eles tinham para isso? Mas vejam, é algo interessante que talvez é um pouco o que fala um outro filósofo chamado Henry Bergson, né? Que ele fala que a gente aprende o conhecimento, o método de conhecimento, ele é intuitivo, né, ou analítico. E para ele só tem esses dois métodos, o intuitivo e o analítico. O analítico é analisar, né, o meio empírico, né? Mas o que interessa para a gente? O método intuitivo, porque segundo ele, a gente podia captar grandes verdades pela intuição, né? Vejam que é um filósofo metafísico, né? Então ele acreditava que existia algo a mais, que era o que o próprio Sócrates e Platão falava, que era o mundo das ideias, né? Então Bergson acreditava que existia a verdade, percorria a nossa realidade, e as pessoas que conseguiam se sintonizar captavam por intuição essas grandes verdades, né? E necessariamente hoje a gente sabe que não é exatamente que elas ficam correndo aqui, a gente capta por intuição, porque além do fato de ser a mediunidade, isso pode ser também conquista pessoal nossa do passado, né? São conquistas, conhecimentos que o nosso espírito já tem, que nos dá hoje uma facilidade na análise das coisas que vemos, né? Mas o tema é interessante. E a gente tem que aprofundar em tudo, né? Sabe, tudo a gente pode entender melhor, compreender melhor, né? Ô, Gentil, rapidinho. Pode falar. No primeiro ano, quando eu comecei, era assim, acho que até uns 2 meses eu vinha para casa assim, vinha arrasada, porque eu falava, meu Deus, eu não consigo compreender o Evangelho. As palavras, né, meio assim, era um jeito de mistério. As palavras, para mim, era complicada. Eu não conseguia enxergar, eu não conseguia entender, né? E assim,
eu grifava assim as palavras que eu não entendia, chegava em casa, pegava o evangelho, eu pegava o dicionário, falava assim, meu Deus. E aí, aos poucos, até que uma noite, houve um comentário, ainda era a Cecília que estava dando a aula, Tá. e é assim, sobre de ler o evangelho, porque as palavras eram meio complicadas. Aí eu me lembro que o Gabriel falou assim, tem umas palavras assim que a gente fica no meio do caminho, né? Aí eu Aham. olhei e falei assim, nossa, então não é só eu, né? É, Mas eu não tinha, não tenho nem vergonha de dizer, eu não tinha o hábito de pegar, que nem falava, explicava para a gente, o Paulo explicava, um é, dia, escolhe um horário, lê uma página e vai, né? Fazer sim. o evangelho no lar. Não, Aham. não ia, porque eu falei assim, eu vou ler por quê? Eu não vou entender. Até que um dia eu acordei, eu falei assim, aí na aula, depois que o Gabriel falou aquilo, né, que ele também não entendia, eu falei assim, não, eu vou entender. Aí eu Aham. peguei o hábito de todo dia de manhã eu leio nem que for uma página, eu tiro assim, abro ali e leio. E Sim. foi tão gratificante, porque eu comecei, sabe? Eu insisti, comecei a entender, e era um evangelho ainda, porque de repente o meu evangelho que eu tinha, eu não sei Hum, onde que eu coloquei, não aparecia, eu comprei um outro. E tá. esse já vinha com mais as palavras explicando, sabe? No final, tudo assim. Sei. Aí é que assim, peguei o gosto, sabe? Assim, a vivência. E quando eu não consigo ler de manhã, falta aquilo para mim. É. Falta, eu fico o dia inteiro, falta para mim. Mas aí você percebe que, por isso que a gente fala, você já deve ter ouvido isso, que o espiritismo, como você mesmo falou, é algo de momento. Tem pessoas que não estão preparados ainda para isso e outras já estão. E por que estão? Porque já tiveram contato com isso, foram preparadas, né? Certamente a gente desprezou em outro momento e hoje a gente, né, sabendo o valor da oportunidade, se apegou a ela. Imagina no seu caso, se você pensasse, isso é difícil, deixa para lá. Você não estaria tendo essa oportunidade de crescimento espiritual. Agora, a sua, né, disposição de ir atrás, de, né, trabalhar, se esforçar para ter isso, né, proporcionou para você esse estágio de crescimento pessoal, né? E nisso é em tudo. Quando a gente fala, às vezes, de coisas que aparentemente são mais complexas, não é no intuito da gente, né, diminuir ninguém, mas sim no intuito da gente motivar a pessoa, né? Eu lembro que eu tinha um professor na faculdade que o primeiro dia de aula, aliás, não é na faculdade, é na pós-graduação. No primeiro dia de aula dele, ele chegou na lousa lá e falou: olha, eu sei que muitos de vocês vão estar aqui e passar um risco na lousa, né? Outros no seu conhecimento vão estar um pouquinho mais alto, outro aqui. A minha aula vai ter esse nível aqui, colocou a linha lá em cima, né? Falou, vocês que se esforcem por me atingir, porque eu não vou voltar para buscar ninguém, ele falou. Aquilo, diferente do que pensar, que pessoa arrogante, não. Para mim, aquilo funcionou como uma motivação, porque eu pensei, ó, que legal, né? Que bacana, isso é um desafio. E na vida da gente, penso, tudo tem que ser encarado como um desafio, em que você pode hoje já aproveitar e avançar, ou, né, postergar isso para amanhã, mas que vai avançar, vai, de um jeito ou de outro, né? Tudo bem, gente? Beleza? Vamos avançar um pouquinho, então? Bom, entenderam essa parte, né? E como eu disse, as aulas vão estar lá gravadas, e se alguém tiver alguma dúvida, me falem depois. Essa é a questão da tipologia que eu falei, das pancadas. Lembra o que eu estava falando, né?
Então, Kardec pergunta para os espíritos, como faz o espírito para bater, no caso, bater na parede? Serve-se de algum objeto material? Sabes perfeitamente que nenhum martelo tem o espírito à sua disposição. Seu martelo é o fluido. Olha, a mesma coisa, tá vendo? Seu martelo é o fluido que, combinado, ele põe em ação pela sua vontade para mover ou bater. Quando move um objeto, a luz vos dá a percepção do movimento. Quando bate, o ar vos traz o som. E pode produzir som na madeira, como no ar. Pode imitar qualquer som. Porque o que acontece? Às vezes, a pancada que a pessoa ouve, né? Às vezes, ela é realmente feita sobre a madeira. Porque pode, né? O espírito, de repente, bate na madeira e produz a pancada. Mas, às vezes, o espírito ouve a pancada e percebe que ela não é feita na superfície da madeira. Ela vem de dentro da madeira, né? E o som, às vezes, se mistura. Ele está aqui na mesa, de repente ele pula para a parede, daí ele vai lá para o teto. Porque o espírito, necessariamente, ele pode provocar esse fenômeno. Ele não precisa necessariamente bater mecanicamente no objeto para produzir o som como a gente faz. Ele pode produzir o som, inclusive, no ambiente, sem a gente... sem tocar em nada, como é o caso do fenômeno conhecido como voz direta, né? E em que você simplesmente ouve a voz do espírito falando no ambiente. Essa voz está materializada, ela é captada pelo seu sentido físico, tá? Então ele pode imitar qualquer som. E essa que é a questão que deixou o Kardec, né, louco lá, porque se fosse só uma pancadinha assim, tudo bem, é toque, toque. Mas às vezes o som imitava realmente o barulho de baterias, né? Então ritmado, tá, 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 né? E isso, como que o acaso vai produzir isso? Como que uma lei, né, uma lei material ou física vai produzir isso? Isso é vontade de alguém, né? Já demonstra até a arte de alguém nesse caso. Aqui uma outra coisa que eu trago, que no capítulo ele trata desses assuntos, só que o capítulo é extenso. Para vocês terem uma ideia, eu fiz o resumo, né, mais aprofundado do capítulo nos slides, mas deu, eu acho, 47 ou 48, não lembro. Que eu acho que não ia dar para a gente tratar numa aula, né? Então eu tive que resumir. Essas pessoas elétricas que ele fala, essas pessoas elétricas seriam mais ou menos aquilo que a gente chama de paranormais, né? Que são pessoas que necessariamente não dependem de um espírito para a produção de um fenômeno, ela produz ela mesma. Então essas pessoas tiram de si mesmo o fluido necessário à produção do fenômeno e podem operar sem o concurso dos outros espíritos. Não são, portanto, médiums, no sentido que se atribui a essa palavra. Mas também pode dar-se que um espírito as assista e se aproveite das suas disposições naturais. Essas pessoas elétricas são aquelas que, né, conseguem projetar esse fluido de si, né? E, mais do que isso, elas conseguem canalizar esse fluido na concreção aí dos fenômenos que ela quer produzir. No exemplo igual aqui, entortar. Evidentemente, gente, sempre que a gente fala em fenômeno espiritual, a fraude não pode ser esquecida, porque o homem ele sempre quis dar uma despertinho em todas as épocas da humanidade. Então sempre vai ter aquele que vai querer fraudar, sempre vai ter aquele que vai querer tirar proveito de algo. Então nessas questões dos paranormais, é lógico que tem fraude, tem muitos que, né? Mas que existe a capacidade de algumas pessoas na produção desses fenômenos, isso é inegável. Porque do mesmo jeito que um espírito terceiro, né, comunicante, ele consegue se utilizar desse fluido para realizar algum fenômeno,
você também é um espírito encarnado. E da mesma forma você consegue. É mais difícil, sim, porque você está aqui meio fechado na influência dessa matéria mais densa. Mas você consegue também, né? Tá bom? E essa questão é interessante do aumento e diminuição do peso, porque, como eu disse, algumas vezes os objetos eram extremamente pesados e eles se levantavam com uma facilidade tremenda, né? E daí Kardec ficava perguntando, né? Puxa vida, como que é isso? O que que acontece? Os espíritos conseguem né, anular as leis da física, anular as leis da gravidade, né? E daí chega a essa conclusão que a gente não pode evitar, né? Primeiro, a gente não conhece todas as leis que incidem no meio físico que a gente habita. Muitas delas a gente ainda não compreende muito bem, né? Mas ele usa como exemplo a questão aqui né, dessa campânula de máquinas pneumáticas, né? Como funciona isso? Você tendo, aqui ela é aberta embaixo, né? Mas você colocando essa vasilha, né, com a boca para baixo, e ela é leve, você consegue levantar ela facilmente. Mas pelas leis da pneumática, se você criar um vácuo aqui dentro, se você excluir o ar, ela fica grudada, né? Quer dizer, dá a impressão que o peso dela aumenta, né? E no momento que você né, projeta o ar dentro, ela fica leve de novo. Allan Kardec usa esse exemplo para mostrar que os espíritos eles podem incidir, né, sobre utilizando essas leis que a gente ainda não conhece muito bem na produção dos seus fenômenos. Mas tudo indica que, e ele chega a essa conclusão, que nessa manipulação dos fluidos e envolver os corpos, eles consigam de alguma forma trabalhar as leis da gravidade mesmo, né, fazendo com que esse corpo consiga se elevar de uma forma mais fácil. E vejam o detalhe, isso acontece tanto nos fenômenos aí de levantamento de corpos sólidos quaisquer, né? Uma mesa, um piano, um cofre pesadíssimo, não importa o peso. Isso acontece nisso, como também nos casos que a gente tem estudos, eu não vou lembrar o nome agora, tem um livro só sobre isso, nos casos de levitação, né, que é a própria pessoa ser suspensa do chão. Esses casos de levitação, eles foram estudados a fundo, né? Se eu não me engano, é São Cupertino, que tinha esse tipo de produção de fenômeno, e outros, né? Se eu não me engano, tem uma passagem também de Santo Antônio de Pádua, que tiraram a base, ele estava falando num estrado alto, né? Chutaram aqui que esse estrado caiu e ele continuou suspenso no ar, né? É o mesmo efeito, ele impregnado nesse fluido, ele consegue trabalhar, para não dizer anular, né? Trabalhar as leis da gravidade que a gente conhece, tá? É curioso que hoje já existem alguns cientistas analisando a questão e atribuindo esse fenômeno mediúnico, né, esse fenômeno de manifestação física, que necessariamente não precisa ser mediúnico, pode ser anímico, né, aquelas produções do passado, construções do passado que a gente não consegue explicar muito bem. Porque na França mesmo tem aquele círculo de pedras, com pedras sobrepostas e pedras que pesariam mais de 10.000 quilos em muitos casos. Então ele pensa, além do fato, né, de como ele levantou para colocar lá em cima, eles ainda têm a dificuldade de explicar como eles transportaram aquelas pedras até aquele local, porque eles já provaram que a pedreira de onde foi tirado aqueles blocos de pedra distam, né, mais ou menos 200 quilômetros do local onde foi feita a construção.
Então, como eles levaram isso num passado que não tinha a tecnologia que a gente tem hoje, né? E muitos já aventam dessa possibilidade de que eles, através desses fenômenos, eles conseguiam impregnar a pedra e, portanto, anular o peso dela e assim conduzi-la. Quem pode dizer que não, não é? Mas isso já é outra história. E aqui, só para concluir essa parte, depois a gente vai passar rapidinho para os intelectuais, que na essência a gente vai desenvolver nas próximas aulas, então aqui a gente só vai dar assim, falar um pouco. As manifestações espontâneas nem sempre se limitam a ruídos e pancadas. Degeneram, por vezes, em verdadeiro estardalhaço e em perturbações. Móveis e objetos diversos são derribados, projéteis de toda sorte são atirados de fora para dentro, portas e janelas são abertas e fechadas por mãos invisíveis, ladrilhos são quebrados, o que não se pode levar à conta de ilusão. Muitas vezes o derribamento, né, se dá de fato, outras, porém, só dá na aparência. Porque o que acontece? Às vezes você está na sala, você ouve barulho e parece que caiu tudo lá no quarto. Você entra, abre a porta e realmente caiu tudo, né? Tudo foi derrubado. E algumas outras vezes não. Você está na sala, ouve o barulho, vai até lá, parece que caiu tudo, você abre a porta e está tudo no lugar. Porque, lembram, o espírito ele pode produzir o som sem produzir o fenômeno, né? Mas se tiver a potência necessária no fluido doado, ele consegue derrubar os móveis, sim. Allan Kardec analisa e estuda, né, no livro dos médiuns um espírito lá, né, que ele quebrava as vidraças, todas as vidraças do apartamento da pessoa. Ele jogava pedra e quebrava todas as vidraças, né? E ele não sabia explicar muito bem como ele, né, atirava as pedras, porque ele fazia meio inconscientemente aquilo que nós falamos. Ele, né, combinava os fluidos e lançava as pedras. E em um outro caso, num apartamento lá na França, duas irmãs moravam junto e simplesmente todas as roupas delas guardadas eram rasgadas pelos espíritos, né? Então, todos esses são fenômenos espíritas físicos que às vezes perturbam bastante. Tem o fenômeno do transporte, falando rapidinho dele, ou aporte, ele também é conhecido como aporte, consiste no transporte espontâneo de objetos inexistentes no lugar onde estão os observadores. São trazidos pelos espíritos com a intenção benévola de agradar as pessoas. Quase sempre flores, não raro frutos, confeitos, doces, né? E até joias. Allan Kardec já estudou casos que os espíritos trouxeram. E daí um detalhe. Os espíritos... Então é assim, vamos supor que a gente, lá na casa espírita, no Fraternidade, a gente está lá na reunião, na escola. Daí a gente faz a parte da concentração, todo mundo fecha o olho. Quando a gente abre o olho, de repente tem flores no colo de cada pessoa, né? Isso é o fenômeno do transporte. É possível? É. Allan Kardec estudou esses fenômenos, os espíritos podem. Só que o que acontece? Eles não produziram esses objetos, né? Eles tiraram de algum lugar e transportaram. Se o ambiente que você estiver totalmente fechado, eles não conseguem entrar, porque eles têm que entrar por algum lugar. Eles só estão transportando o objeto, né? E um espírito que Allan Kardec conversou, ele levava joias para uma médium. E daí Kardec pergunta para ele, onde você conseguiu a joia? Eu tirei de uma joalheria aqui próximo. Daí Kardec fala para ele, mas se você tirou de lá, você prejudicou o dono da joalheria, você tirou uma joia dele. Não, mas eu construí outra e deixei no lugar, ele falou. Daí
Kardec mesmo fala, se ele tivesse a condição de construir uma, para que ele ia tirar aquela da loja, né? Ele construía e entregava aquela que ele construiu para a médium. Então percebem que nesse fenômeno ele nunca constrói, né? Ele leva, ele transporta, ele pega em algum lugar, nas redondezas, né? E traz. Ele consegue, os espíritos conseguem transportar qualquer coisa que tiver aqui no planeta, segundo os estudos no livro dos médiuns. Fora não, porque ele não tem como sair. Ok? Quem deseja obter fenômenos dessa ordem precisa ter consigo médiuns, a que chamarei sensitivos, que são esses médiuns especiais que eu disse, dotados no mais alto grau das faculdades mediúnicas de expansão e de penetrabilidade, porque o sistema nervoso facilmente excitável de tais médiuns lhe permite, por meio de certas vibrações, projetar abundantemente em torno de si o fluido animalizado que lhes é próprio. Então, Erasto, né, que é um discípulo de Paulo de Tarso. Esse espírito explica, portanto, que não é qualquer médium que consegue, porque é preciso uma quantidade maior de fluidos para produzir esse fenômeno. Tudo bem, gente? Agora, passando para as mediúnicas manifestações de efeito inteligente. Então, as manifestações inteligentes, elas não precisam ser eloquente, espirituosa ou sábia, né? Não tem que ser um tratado, não tem que ser nada assim, né? Basta mostrar um ato livre e voluntário para ser considerado efeito inteligente, imprimindo intenção ou respondendo a um pensamento. No exemplo, a cadeira, a mesa, né, que era suspensa, isso é um fenômeno físico, efeito físico. Mas no momento que ela bate o pé e responde a perguntas, é um efeito inteligente, né? Porque está demonstrando um ato de inteligência, um ato voluntário, né? Voluntário vem de voluntas, que significa vontade, né? Então demonstra um ato da vontade do espírito em produzir o fenômeno. Quando uma ventoinha se move, toda a gente sabe que apenas obedece a uma impulsão mecânica. É uma questão física, né? Que é o vento que está movimentando a ventoinha. Mas, se reconhecessem nos seus movimentos sinais de serem eles intencionais, se ela girasse para a direita ou para a esquerda, depressa ou devagar, conforme se lhe ordenasse, forçoso seria admitir-se não que a ventoinha é inteligente, porém que obedecia a uma inteligência, que é a mesma coisa da cadeira, né? E é a mesma coisa desse corpo físico. Não é o corpo que é inteligente. Quem é inteligente é o espírito que anima o corpo, né? E passa a sua vontade para o exterior através desse veículo de manifestação. Isso é o que se deu com a mesa. Isso é o que se dá em todos esses fenômenos. Portanto, todos os fenômenos físicos, eles podem deles decorrer, né, um fenômeno inteligente, percebem? Quando o espírito se apropria dele para passar a sua vontade, passar uma comunicação, né? No início das manifestações, no início desse processo de comunicação do espírito com o encarnado, né? As comunicações eram bem assim mesmo, por pancadas, sim e não, sim uma pancada, não duas pancadas. Era uma coisa muito limitada, né? Depois eles criaram as pancadas alfabéticas, o tipo pancada num ritmo, uma certa quantidade de batidas é A, né? Outro de outra forma é B, mas isso era muito demorado para chegar ao final. Eram muito morosas, demoradas. Mesmo assim, né, tiveram mensagens bastante extensas usando esse meio. Os próprios espíritos indicaram outros meios. Então eles mandaram, né, os médiuns adaptarem um lápis, prenderem, né, ao pé de uma mesa leve, colocada sobre uma folha de papel. Daí eles movimentavam a mesa e com isso eles produziam a grafia, eles iam escrevendo sobre a folha, né?
Ó, após esse movimento pela influência do médium, a mesa começou a traçar caracteres, depois palavras e frases. Daí o que eles fizeram? Eles viram que deu certo com a mesa, eles fizeram mesas menores, né? A mesa que eles usavam lá era uma mesa de centro, chamada mesa de Girardin, né? Então eles fizeram modelos dela pequenininhos, assim, já com um furo para numa dos pezinhos dela prender um lápis, e daí bastava o médium tocar na borda dessa mesinha aí, ela começava a escrever, tá? Ó, foi simplificando-se o processo de escrita gradualmente, né? Pelo emprego de mesinhas do tamanho de uma mão, que é o que eu falei agora, né? Construídas para isso. Em seguida, usando cestas, que era mais leve, né? Ele pegava a cesta, prendia um lápis na cesta, colocava a mão na borda da cesta e ela começava a escrever, até de caixas de papelão e das pranchetas que usavam para esse fim. A escrita saía tão corrente, rápida e fácil como se fosse na mão, né? Porque o objeto ganhava movimento e corria com a escrita. Todos aqueles objetos, isso foi percebido por eles, não passavam de suportes para o lápis, né? De verdadeiras lapiseiras que prendiam o grafite, de que se podia prescindir, quer dizer, não precisava de tudo aquilo. Bastava que o médium segurasse com a sua própria mão o lápis. Foi o que eles começaram a fazer. Daí o médium pegou o lápis e o braço dele se movimentou, né, e começou a escrever. Tá, mas aqui percebem essa sequência, como as coisas foram, né? Allan Kardec, vejam, ele começou a estudar esses fenômenos espirituais em 1855. E em 1857 ele lançou o Livro dos Espíritos, né? Então, nesse período aí de 2 anos, ele teve esse avanço né, e toda a produção da codificação. Curioso anotar que antes disso já haviam esses fenômenos ocorrendo, porque as próprias irmãs Fox em Hydesville datam de 1848, portanto antes do Allan Kardec, né? E aqui eu trago essas imagens só para vocês fazerem a ideia do que era, né? Então aqui vejam um cesto em que se prendia um lápis, né, numa ponta dele, daí o médium segurava aqui, né, bastava espalmar a mão aqui sobre o cesto, que colocava a folha, né, aqui debaixo e o lápis começava a escrever. E essa prancheta aqui é a mesma coisa, olha, você colocava, né, rodinhas de um lado e o lápis com a ponta para baixo, né, prendia do outro lado. Colocava a folha embaixo, os médiuns apenas espalmavam, olha, os dedos, né, sob a prancha, e ela começava a escrever, né? E aqui é arte minha, tá? Porque eu não encontrei imagem, daí eu criei, que é a caixa de papelão de forma simples, uma caixinha de papelão, era presa, né, um lápis no meio dela, do mesmo jeito o médium segurava de um canto e ela começava a escrever. Vejam que o médium não tem controle de escrever usando esse recurso, porque tenta fazer isso em casa, não dá certo, né? Mas ela escrevia, né? E aqui a mesma coisa, esse era um outro tipo de cesto, né? Um cestinho, que é o que eles chamam de cesto de peão, né? E no centro era colocado um lápis, ele pegava aqui também e ele passava a escrever. Certo? Então essas são as informações, né, da aula de hoje. Falamos bastante sobre manifestações físicas, né? E falamos o necessário sobre manifestações intelectuais,
porque a gente vai agora aprofundar esse estudo nas próximas aulas das intelectuais. Manifestação física serviu lá atrás para chamar atenção, né? Serviu para chamar atenção. Hoje em dia, é claro que se os espíritos quisessem, a gente conseguiria fazer mesas girantes lá dentro da sala de aula. Mas é que não tem mais essa necessidade. Hoje em dia, é lógico que eles conseguiriam se materializar como se materializaram no passado, mas não tem mais essa necessidade. Tá? Então, hoje, o mais importante é, de fato, desenvolver toda essa parte das manifestações intelectuais, que promove a cada dia a nossa interação mais intensa com eles. Isso vai nos treinando a cada dia, vai, né, nos ajudando a ter um contato mais seguro com o plano espiritual. E eles mesmos já disseram que não vai longe o dia em que esse contato vai ser muito mais intenso do que a gente imagina. Sabe, todos nós vamos ter realmente essa interação maior com eles no nosso dia a dia. Dúvidas, questões? Alguém quer falar alguma coisa? Bom, já escolhemos as pessoas para a semana que vem, né? Então acho que a gente pode encerrar. Ok? As pessoas que vão E encerrar. as vibrações. Oi? Sou eu que faço as vibrações e a prece final, então. Isso. Vamos acompanhar? Então, vamos lá. Então, vamos agora nos unindo em pensamentos, imaginando uma luz azul, muito intensa, envolvendo todo o nosso planeta. E essa luz de muita energia, muita vibração, vai percorrendo todos os países, chegando aos nossos governantes, inspirando-os nas melhores decisões, particularmente nesse momento difícil que atravessamos. Imaginamos essa luz muito vibrante, recaindo sobre cada indivíduo, mesmo que seja em pequenas gotas, em pequenas porções, suficiente para atingir, tocar as pessoas, para que todos prestem mais atenção, com seu autocuidado, respeito a si próprio e com a sociedade neste momento difícil em que atravessamos. Vamos direcionando essa luz para os mais necessitados, para os hospitalizados, para os profissionais de saúde que estão na linha de frente, para as crianças abandonadas em orfanatos, seus cuidadores, seus trabalhadores, aos asilos, aos presidiários, que todos possam ser minimamente tocados por uma vibração muito positiva em prol de sua melhoria. Vamos trazendo essa luz agora aos nossos familiares, ao nosso convívio familiar, à nossa casa, trazendo muita proteção, saúde e vibração positiva. Vamos direcionar essa luz agora a uma pessoa em particular. E vamos direcionar também toda essa vibração a nós mesmos em nosso aprendizado, em nosso caminho de evolução e em nossa proteção. Que assim seja. E assim, nessa sintonia positiva, agradecemos os ensinamentos de hoje, pedindo que tenhamos uma boa semana e que estejamos reunidos na próxima semana com muita dedicação, muita concentração, para avançarmos em nosso aprendizado, agradecendo aos irmãos espirituais todo o acompanhamento na nossa aula de hoje. Graças aos nossos mestres, graças ao nosso Jesus. Uma boa semana a todos. Que seja. Pessoal,
eu vou colocar amanhã no grupo o link da palestra que eu vou fazer amanhã sobre a filosofia espírita, né, contida no Livro dos Espíritos. Para aqueles que quiserem acompanhar, né, fica o convite de todo mundo, para todo mundo, tá bom? Então, uma boa semana para todos, fiquem todos com Deus. Boa noite, Tchau, gente. boa noite. Boa noite. Boa noite para todos. Tchau, tchau. Tchau. Deus abençoe. Tchau.